Piedades de Pedro, no capítulo 17. Eu copiei Aí, a pasta da vamos, Amélia Rodrigues todinha ali. Ele não está aparecendo aqui. tá assim. Vamos lá. Depois, Malu, não deu muito certo aqui, já estamos em cima da hora, né? E aí eu passo com calma para você, Tá bom, tá joia. tá bom? Ou então, durante quando eu for falando aqui, o Paulo vai tentando, se der certo, aí eu vou apresentar essas páginas, tá bom? Eu Ok. Dubiedades, clica aqui em cima que você vai ver dubiedades. Aí. Eu copiei a pasta inteira para cá ó, e não veio. Ela estava fora da pasta? Não, ela tá aí. Eita, Paulo, peraí. Deixa. Melhor depois. Apaga tudo aí, deixa, senão vou acabar perdendo a própria aula. Ela está aqui dentro, Amélia Rodrigues? Alguém pode fazer a prece? Eu faço, olha. Obrigada, Simone. Então, vamos nos concentrar, lembrando do nosso mestre querido, esse Jesus tão amado que veio à Terra por nós, a distribuir as suas bênçãos de paz, a distribuir as suas bênçãos de amor, que até hoje pretendemos colher e muitas vezes, ainda na nossa inferioridade, nos conectamos a outras energias, a outras vibrações que não são aquelas necessárias ou importantes para o nosso progresso. Mas o Mestre querido, assim como o Pai Criador, não nos abandona e conosco, em todos os momentos, permanece. Estejamos nós, Mestre, aptos a conectar contigo, a receber essas bênçãos dos céus que nos equilibram a mente, os corações, que nos trazem a opção ou a possibilidade de senti-lo no seu verdadeiro amor. Que a sua paz grandiosa se distribua sobre todos nós, sobre todo esse nosso planeta querido, que juntos possamos progredir na sua direção, Mestre amado. Envolva-nos cada vez mais e nos permita um bom aprendizado nessa aula. Que assim seja. Beleza, vamos lá então. Tem bateria suficiente nesse computador? Alguém quer ler começar lendo o livro, Luca? Posso começar. Beleza. As Dubiedades de Pedro, capítulo 17. Simão Pedro nascera na encantadora Cafarnaum, onde continuou residindo. Descendente de pescadores, nunca aspirara a outra profissão, exceto aquela que exerceram os seus antepassados. Na paisagem bucólica da sua terra, na qual o mar desempenhava um papel de suma importância, pois que era a fonte de vida, de alimentação, de trabalho, de convivência com os demais, desenvolveu a sua personalidade assinalada pelas injunções da época e do local. Beleza, a gente vai, as primeiras partes, né, os primeiros parágrafos aqui desse capítulo, ela vai falar sobre a personalidade de Pedro, né? E aí a Ana já falou algumas coisas, descendente de pescadores, né? E desenvolveu sua personalidade assinalada pelas injunções da época e do local. Então, vamos continuar. Não se permitia discussões em voga. A política arbitrária e insana dos romanos e da casa de Herodes, nem a religião que administrava a conduta espiritual do povo, sediada no sinédrio. Viu? Então, características também da personalidade dele. Não se permitia discussões, principalmente sobre política e religião. Vamos lá. Homem simples, desacostumado aos atavios da convivência social de alto nível,
na Aos qual, enfeites, né? Aos adornos. na qual a dissimulação e o engodo fazem parte dos relacionamentos. Era portador de temperamento altivo, fruto da independência pessoal que adquirira no pesado labor a que se entregava. Ó, homem simples, né? Característica da personalidade, temperamento altivo, né? Ele era imodesto, pretensioso, vaidoso, presumido. Vamos lá. Homem do mar, as suas conversações versavam sobre as marés, o clima e as tempestades, as redes e os barcos, a pesca. Ó, ele não conversava, né? Não discutia e não falava sobre política nem religião, mas ele falava desses assuntos aqui, ó. Conversava, né? Sobre maré, sobre clima. Ele era um homem do mar. Ele foi criado filho de pescadores, né? Então, era o assunto, eram as coisas que ele entendia. Pode continuar, Ana. Era transparente e sincero, detestando os artifícios com que as criaturas se escondem a fim de cometerem os crimes e se manterem respeitáveis. Ó, transparente e sincero. Vocês estão vendo que ela está fazendo, está elencando as características da personalidade do Pedro, certo? É. Então, mais umas aí, transparência e sinceridade, né? Vamos continuar. Não era um discutidor, porque lograra certo respeito entre os colegas, tornando-se proprietário do barco de boas proporções, que lhe oferecia os recursos hábeis para o trabalho diário. Formado o caráter, tinha as suas próprias ideias, evitando envolver-se nos debates vigorosos que faziam parte do cotidiano de todos. Tá vendo? Não era discutidor. Tinha as suas próprias ideias e as seguia. Até porque ele conhecia sobre os assuntos que ele versava, né? Sobre o clima, tempestades, a pesca em si. Pode continuar. Era austero, embora entendesse pouco dos princípios da ética e da moral. Então ele era sério, era sóbrio, caráter inflexível, uma personalidade de certa forma rígida, certo? Continuando. Vez que outra frequentava a sinagoga, mais por hábito do que por convicção. Os discursos dos escribas e fariseus, porque destituídos de sensibilidade de fé verdadeira, não encontravam ressonância na acústica dos seus sentimentos, como, aliás, acontecia com a maioria dos ouvintes. Respeitando-os, mais pelo receio de envolver-se nas suas tricas do que pelo significado espiritual que diziam carregar, vivia a rotina religiosa a que se entrega a maioria dos crentes de todos os tempos. Então, vocês viram como frequentava a sinagoga, mas era por hábito, não era por convicção, porque realmente ele não estava crendo ali na sensibilidade e na fé do pessoal do Sinédrio, né, dos escribas e fariseus. E também ele não sentia o significado espiritual que os próprios escribas e fariseus diziam carregar. Nem Pedro sentia isso, né? Eles não acreditavam na fé deles. E a maioria também aqui está falando, né? A maioria do povo aqui de Cafarnaum. E eles os respeitavam. Mas por quê? Porque eles não queriam se envolver nos problemas dos fariseus, né? Nos problemas dos escribas. Então, assim, era aquele respeito também por receio de acabar se dando mal, vamos dizer assim, né? E não porque respeitava o que eles estavam falando, eles não queriam era contato mesmo. Pode continuar, Ana. Em defesa dos seus interesses, era agressivo, linguagem conhecida e respeitada pelos desonestos e exploradores, única, aliás, que os fez recuar. Tá vendo? Então, ó,
Pedro era agressivo quando ele ia defender os seus interesses. Até porque, naquela época, a única, a única forma de, de ser respeitado ou de ser ouvido pelos outros era pela linguagem da agressividade. Porque as pessoas não ouviam e não respeitavam se você falasse manso, né? Então, por exemplo, para os desonestos, para os exploradores, essa linguagem agressiva os fazia recuar, certo? Então, Pedro, nessa situação aí, ele era agressivo. Pode continuar. Precipitado, muitas vezes, em concluir antes de reflexionar, acostumou-se à intemperança, reagindo, quase sempre, antes de agir. Complementando aí, ó, precipitado, tinha intemperança, quer dizer, que não era sem moderação, não era contido, era incontido, certo? E ele reagia antes de agir. É isso que ela está trazendo para mim. Pode falar, Ana. Não, alguém gostaria de continuar? Pode continuar. Cumpria os seus deveres com retidão e mantinha a sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Então, olha esse parágrafo aí. Cumpria seus deveres com retidão e mantinha a sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Ou seja, o que eu falei está falado. Eu vou cumprir o que eu falo, porque eu sou um homem reto, né? Eu cumpro os meus deveres. Olha só a ideia que o próprio Pedro traz dele mesmo. Isso aqui é importante para a continuação do nosso estudo. Mantinha a sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Vamos guardar isso. Então, nessas duas primeiras páginas, a gente vê a Amélia dando uma descrição da personalidade de Pedro. Então, o que nós temos aqui, ó, descendente de pescadores, né? Desenvolveu a personalidade assinalada pelas imposições da época e do local onde ele nasceu, não se permitia discussões políticas e nem de religião, era um homem simples, que era desacostumado daqueles enfeites, daquela gala, né, da sociedade de alto nível, tinha um temperamento imodesto, pretensioso, era transparente, era sincero, não era discutidor, era austero, agressivo frente aos desonestos e exploradores, precipitado, tinha intemperança, era reativo, cumpridor dos seus deveres e mantinha a sua palavra. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar. Agora, sim, o que é a palavra dubiedades, né? Porque a gente está estudando esse capítulo, as dubiedades de Pedro. As dúvidas, né? Hesitação, incerteza, insegurança. Isso quer dizer dubiedades, tá, gente? Uhum. Vamos lá, pode continuar. Embora fosse casado, não teve filhos, mantendo no lar a sogra já envelhecida, a quem respeitava e por quem tinha afeição. Não possuía outras características que produzem o destaque do cidadão na comunidade, podendo passar despercebido na multidão. Então, ó, vamos rapidinho, Malu. Tá. Vamos gravar isso aqui também, ó. Não possuía outras características que produzem o destaque do cidadão na comunidade. Então, Pedro passava despercebido na multidão, certo? Uhum. Isso é importante também nós guardarmos isso na mente, para a continuação do nosso capítulo. Eu acho que o pessoal já pegou, né? Já pegou, né, Malu? Então, é assim, ó. Passava despercebido. Continuando. É estranhável, deste modo,
que haja sido convidado por Jesus para uma atividade de envergadura adimensional e que possuísse condições para executá-la. Mas disso ele não teve consciência de imediato. Só muito mais tarde, após ser trabalhado pelo fogo do sofrimento e moldado pelas mãos delicadas do arquiteto de vidas. Então, arquiteto das vidas, a gente já sabe quem é, né? Sim. É o nosso amigo Jesus. Então, olha só. Esse parágrafo é muito importante. Ela fala o seguinte: se ele era um cidadão comum, desde que passava despercebido, é estranhável, né, que fosse sido convidado para uma atividade de envergadura tão grande. Ela colocou adimensional, quer dizer, não tem dimensão, o negócio é grande mesmo. Então, ó, eles não tinham sem consciência da sua tarefa. Jesus, vocês lembram daquela a mãe de João e Tiago? Chegou para Jesus e disse: mestre, você pode colocar o meu filho de um lado, do lado direito, no reino, e o outro ao lado esquerdo? Quem lembra essa história? Tem no Evangelho. Lembro. Lembro. Então, ela estava fazendo essa pergunta inocentemente, porque assim, e Jesus diz assim: olha, eu não posso fazer isso. Vamos dizer, quem comanda tudo é o Pai. Mas se eles quiserem beber do meu cálice, vocês lembram disso? Então, a dimensão da atividade e a dimensão e a dificuldade, né? Se eles quiserem beber do meu cálice, sim. Né? Ele até pergunta, né? Vocês vão beber do meu cálice, do cálice que eu beberei? Então, é uma coisa ingênua até, né? Ingênua. Então, assim, não tinha consciência do tamanho da atividade, da envergadura. E aí a gente fica pensando nos dias de hoje, né? Nos dias atuais. A missão de Pedro, pescar homens, certo? Venha, Pedro, você vai ser pescador de homens, vem comigo. E aí o Pedro vai. Então é isso. Olha o tamanho da tarefa. Trabalha até hoje. Pescador de homens. Ainda está trabalhando. Porque nós ainda não evoluímos. Quantos homens, então, não faltam no planeta Terra para Pedro pescar? Pode continuar. Exato. Jesus elegera-o com carinho de escultor hábil e paciente. Embora ele não recordasse, Jesus conhecia-o desde há muito e por isso o amava. Então, bora lá, dá um tempo aí. Dá um tempo aí, Malu, fazendo um favor. Então, ó, são legais essas coisas, né? Sem consciência do tamanho do trabalho. E vai ser moldado pelo arquiteto de vidas, por Jesus. E não se recordava, mas Jesus já o conhecia. Ele era Abraão, e ele foi Salomão, e agora ele é Simão Pedro. No livro, eu vou ler agora um pouquinho aqui, gente. Depois eu vou tentar passar essas slides, essas aulas que eu tenho copiado aqui para a Malu, e aí a gente... não sei, dá para jogar, Malu? Pode deixar que eu vejo com meu marido para como é que ele faz. Ele dá o jeito dele. Deixa eu só perguntar uma coisa. No Zoom, você não consegue apresentar slide? Consegue também, né? Eu estava tentando, Simone, só que ficou muito em cima da hora. Porque você tem que, no caso, tem que integrar, né? No caso, né? O Paulo teria que integrar a aula dela para colocar no compartilhar a tela. Aqui embaixo tem, né? Do lado do bate-papo. Porque eu não sei, por isso que eu estou só curiosa para saber, por isso que eu perguntei. Assim, Simone, o computador dela é um computadorzinho daqueles pequenininhos e ele demora muito para fazer. Até para passar o e-mail, ele leva 5 minutos. Aí ela, eu tá assim também, ela preferia
Mas o esposo da Marlúcia disse que tem como a gente compartilhar, fica bem bacana. Tá, E como também. É estava uma muito em opção, cima né? da hora, eu preferi já para a Ah, gente é. não atrasar, tá? Então vamos lá, Aham. ó. Não, sem problema. Beleza. Então, ó, no livro Fonte Viva, capítulo 58, eu vou ler umas coisinhas aqui pra gente. Isso aqui, a primeira frase que eu vou ler, quem falou foi Paulo, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, escrito assim, ó. Porque tenho a mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. São os condutores do Espírito, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e aprimoramento. Transitam no mundo, conforme Paulo, como se estivessem colocados pela providência nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo e a fonte de benefícios imperecíveis à humanidade inteira. Fonte Viva, essa parte aí é capítulo 57, desculpa. Agora é o capítulo 58. E qualquer que não levar a sua cruz, olha só que interessante. E aquele, né, que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente sabe, isso aí é uma frase comum de Jesus Cristo, né? É. Então, ó, os círculos cristãos permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com grande entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a palavras. Na realidade, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada homem consciente é um conjunto de deveres para consigo, com a família e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Olha só o que o Chico nos fala, que não é fácil desempenhar todas as obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular e contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam no caminho. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Para sermos discípulos dele, de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Olha só, acompanhando-lhe os passos, acompanhando os passos de Jesus. E o próprio Chico nos diz que não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações, porque nós ainda temos os nossos problemas. E ele diz, né? É imprescindível eliminar nossas arestas. Então, vamos lá. Quanto à parte que eu comentei sobre, Simão Pedro, antes de Simão Pedro era Salomão, e antes de Salomão era Abraão. Onde que eu achei isso? Isso está no livro da FEB, Universo e Vida, capítulo 2, Hernani T. Santana. Foi entre os hebreus que esses missionários mais frequentemente se manifestaram, a começar pelo grande condutor, esse grande condutor é Moisés, tá? Grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão.
Abraão, Isaac e Jacó, certo? Aquele Jacó que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos, que se derivaram dos seus 12 filhos. Sempre atuante e fiel, voltaria depois como Moisés, Elias e João Batista, tal como de Abraão, que mais tarde foi Salomão e depois Simão Pedro. Tá bom, gente? Nesse livro aí, Universo e Vida, continuando. Cadê onde nós estamos? Pode continuar, Malu? É o capítulo 2, é? Capítulo 2, Universo e Vida, Hernani T. Santana, tá? É onde tem ali ante a grandeza da vida. Eita, Malu, agora eu ia ter que ir atrás do... Tá, não, deixa, depois a gente vê. Mas tá, de lá que eu peguei, de lá eu peguei esse parágrafo. Ok. Tá? É que eu estava aqui acompanhando. Ó, tá vendo, Malu? Eu fico com eles tudo aqui do meu lado. Ótimo, hein? Exemplar. Você é exemplar, hein, Malu? Aqui tem tudo. A minha biblioteca fica em cima da mesa aqui de casa. Se vocês vierem na minha casa, vocês vão ver, tá tudo aqui em cima. Que beleza, hein, Malu? É uma bagunça aqui. O mestre mantinha grande ternura pelos seus discípulos e deles cuidava como se lhes fosse a mãe dedicada em um momento ou pai rigoroso em outro, neles esculpindo os valores que os deveriam modificar a ponto de transformarem-se em pescadores de almas. Olha só, Jesus como mãe e pai da gente, continuando. O fascínio que o amigo exerceu sobre a personalidade desde o primeiro momento foi inigualável. Já conhecia antes, né? Sim. Sem dar-se conta, amou como dificilmente amar outra pessoa e prometeu-lhe, mesmo sem consciência do que acontecia, ser-lhe fiel até o fim dos seus dias. Então, vamos lá, ó, esse parágrafo aí. Sem dar-se conta, amou. Então, Pedro, né, amou a Jesus, como dificilmente amar a outra pessoa. E prometeu-se, Pedro promete a ele mesmo, né, mesmo sem ter consciência do que acontecia, ser fiel até o fim de seus dias. Quando Pedro promete isso, a gente está em uma certa fase do desenvolvimento da personalidade dele. Então, assim, ó, prometeu a si mesmo que seria fiel até o fim. Então, para a pessoa prometer uma coisa dessa para ela mesma, ela tem que estar acompanhando a outra já há algum tempo. E se convencer de que aquela pessoa é uma pessoa de bem e que é uma pessoa que pode ser seguida. Então, tem um tempo aí, né? Tem uma fase. Pedro está observando a Jesus, né? E assim, ele prometeu a si mesmo. Vocês lembram que na página anterior, Amélia nos diz o seguinte: cumpria os seus deveres com retidão e mantinha a sua palavra, considerando-a representativa do seu caráter. Então, quando Pedro promete isso, ele está prometendo para ele mesmo, mas o negócio é sério, porque representatividade do caráter e da personalidade dele, certo? Certo. Vocês estão entendendo já onde eu estou querendo chegar, né? Sim. Então, olha só. E assim, ó, mesmo sem ter consciência do que acontecia, o que estava acontecendo durante a convivência de Jesus com Pedro e os demais? Estava acontecendo a própria transformação de Pedro. E a Amélia nos diz, né, que ele era um moldador, ele era o arquiteto da vida, né? E era pai, e era mãe. Então, este período aí de convivência é um período de transformação, tá?
Então, nós estamos em certa fase dessa transformação da personalidade, vamos dizer assim. Pode continuar, Malu. Abriu-lhe o lar, a fim de que se transformasse na sede física do movimento que ele desencadeava, tornando-se apontado e conhecido na sua comunidade pelo destaque com que era tratado pelo mestre. Importante isso também, tornando-se apontado e conhecido. Antes, ela disse que ele, né, podia passar despercebido na multidão. Agora, ele já é conhecido da multidão, né? Antes, ele podia passar despercebido, um desconhecido. Agora é conhecido. Porém, não não por si próprio, mas ele era conhecido pelo modo de ser tratado por Jesus. Ele era conhecido porque ele abriu o lar. Ele era conhecido porque ele estava do lado do mestre. Entende? Mas não de si mesmo. Sim. Pode continuar. Observava o comportamento dele com ingenuidade quase infantil. Embora não o compreendesse, ele sabia, nos arcanos da memória, quem era ele, mas estava no mundo que elege os seus heróis pela astúcia da conduta, pela agressividade, pela maneira como se impõe diante dos demais. Olha só que legal isso aqui que a Amélia traz para a gente, né? Observava o comportamento de Jesus com ingenuidade. Observava o comportamento de Jesus da forma de ver Pedro. Esse Pedro que está em transformação. Então, media Jesus pelos valores de si mesmo, certo? Achava, por exemplo, que para que Jesus fosse ouvido, né, ele deveria demonstrar outras atitudes que não as que Jesus demonstrava. Dá para entender? Quando a gente pensa, por exemplo, na agressividade, que para defender um ponto de vista, para defender os seus interesses, àquela época ele teria que ser agressivo porque era a única linguagem respeitada, então ele pensava assim, gente, mas esse Jesus é muito manso. E eu observava com ingenuidade, observava com os olhos de Pedro, certo? Certo. E não, deu para entender? Deu. Então, bora lá. Pode continuar. Jesus era-lhe, em muitas ocasiões, uma incógnita. Sabe o que eu lembrei nessa hora? Eu lembrei assim, sai de mim, Satanás. Vocês lembram dessa história? Eu vou trazer um pouquinho dela para a gente, só para nós nos recordarmos. Vamos lá. Jesus saiu com seus discípulos e, pelo caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: uns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. E vós quem? Vocês, os discípulos que convivem comigo, que vocês acham que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vocês lembram dessa passagem? Sim. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo um amoroso sorriso. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e fosse morto por fim. Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se. Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que teríeis que sofrer semelhantes martírios. Onde Deus, então, com a justiça dos céus? Voltando-se ele,
olhou para ele, Jesus, tá? Olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso tá. Eu misturei duas coisas aqui. Eu misturei Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 34, e uma parte do livro Boa Nova, capítulo 21, de Francisco Cândido Xavier. Então, olha só, a gente já começa a pegar aqui que Jesus já estava se dirigindo a Pedro. Se quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Se renuncia aí. Vamos lá. Então, por isso que para Pedro, Jesus era uma incógnita. Mas como é, mestre, que você uma hora fala, bem-aventurado és tu, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e na outra hora, no minuto seguinte, você fala, sai de mim, Satanás. Entende? Então, além de vê-lo, a Jesus com ingenuidade, era uma incógnita. Não estou entendendo mais nada. Pode continuar, Malu. Quando deslumbrava as massas com os fenômenos que produzia, em vez de aproveitar o entusiasmo reinante, desaparecia e mergulhava no silêncio, na solidão. Quando todos desejavam estar com ele, surpreendentemente, ele se transferia de lugar. Preferia os infelizes com os quais convivia desabridamente, gerando conflitos nos zelotas, nos fariseus, nos escribas, nas autoridades. E, Malu, eu acho que deve ser desabrigadamente. No meu livro está desabridamente. O meu também estava. O meu também estava. Eu andei conversando com o João Carlos, a gente acha que é de desabrigado. De desabrigo, né? Pode continuar. Nunca desobedeceu às leis, mas respeitava e vivia aquelas que vinham do Pai, assinaladas pelo amor e pela misericórdia, jamais pela prepotência e pela crueldade. Então, vocês estão vendo que ela está falando do comportamento de Jesus, que era uma incógnita para Pedro, né? Então, nunca desobedeceu às leis dos homens, as leis mosaicas, mas respeitava e vivia aquelas outras, né? As leis do Pai, as leis universais, né? Pode continuar, Malu. Cadê? Atendia com a mesma efusão ricos e pobres, eleitos e desprezados, aceitando o convívio de meretrizes e de homens desclassificados, de leprosos detestados e de irresponsáveis, cuja conduta era condenável. Normalmente, a súcia se homiziava nas tascas e lugares desprezíveis que ele visitava. Olha só, bacana isso aqui, né? Atendia com a mesma manifestação, com a mesma ternura, ricos e pobres. Aceitava o convívio com as meretrizes, com os desclassificados, os leprosos, detestáveis, os irresponsáveis, né? E normalmente a súcia, quer dizer, a corja, as pessoas de má reputação, se homiziavam, se abrigavam, né? Se ocultavam nas tascas, nas tavernas, nas bodegas, nos lugares desprezíveis que Jesus visitava. E aí, em Mateus, capítulo 9, versículo 10 e 11, a gente tem o seguinte: e aconteceu que,
Estando Jesus sentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos, com os pecadores? A resposta é: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, Jesus veio para os mais doentes, né? Porque acho que todo mundo é doente nesse planeta. Com certeza, né? Então, para os mais doentes, aqueles lá, era com quem Jesus estava, com quem Jesus sentava, né? Vamos lá, pode continuar, Você Malu. vê, Ali, só uma observação, que Pode aqui falar. fala que ele ia em todos os lugares, né? Seja essas tascas aqui, esses bodegas que fossem, né? Cavernas, os lugares mais terríveis, Jesus estava lá. A gente pensa assim, não tem preconceito, né? Esse preconceito que a gente tem de ir a alguns lugares, Jesus ia em todo, ele estava em todo, olha como é, né? A conduta, né? Então, eu fui ver, né? Tasca é taverna, é aqueles lugares de sentar para beber, aquele taverna. pessoal que fazia taverna, aquelas caverna. É o pessoal que sentava ali para aqueles boêmios que passavam a noite inteira bebendo. Não era lugar muito. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá, porque aí ele foi e tinha que buscar, né? Buscar os doentes, buscar os que estavam em desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Os que estavam mais desequilibrados, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Exato. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz ali fala, né? Que ele veio para os doentes, né? Sim, e olha só, interessante isso, porque, na verdade, a Amélia vem descrevendo, né, como Jesus se comporta, e quem é que está observando? Pedro. Hã? Pedro. E Pedro está analisando, né? Esse Jesus é uma incógnita. Bora lá, isso é importante, ó. Isso é importante. Jesus está fazendo tudo, mas do lado dele sempre está ali os discípulos, certo? Vocês viram no início da aula que eu falei a diferença entre ser apóstolo e ser discípulo? Sim. O apóstolo, no início, por exemplo, Paulo de Tarso, já no final das suas andanças, das suas coisas, é considerado um apóstolo. Porque deixa a representatividade, né, de trabalho, de caráter, de posicionamento e já contribui para a evolução da humanidade. E discípulo tem uma outra colocação. Discípulo, se nós formos pesquisar em dicionário, é aluno, certo? E apóstolo, ele já pode ensinar. Então, tem uma diferença aí entre essas duas palavras. Pode continuar. Um é aluno, outro é professor. Exatamente. Não se contradizia. No entanto, embora informasse que viera para que todos tivessem oportunidade de conhecê-lo e de amá-lo. Falava... Quem conhece, só um minutinho, Malu, quem conhece a Jesus e o compreende, acaba por amá-lo. E, consequentemente, o seguirá. Seguindo a Jesus, estamos seguindo as leis do Pai. Pode continuar, Malu. Falava com a mesma brandura ao adulto e à criança, ao adolescente e ao ancião, não os diferenciando, senão pelo conteúdo da mensagem. Era manso de coração e de palavras, cordial em todos os momentos, jovial e sábio, sempre ensinando, até mesmo quando não dizia nada. Olha só, sempre ensinando, até mesmo quando não dizia nada. Então, quando ele estava em silêncio,
Ele estava ensinando. Sim. Pode continuar. Em razão dessa forma de ser, ele, o ignorante... Ele, Pedro, tá? Sim. Ele, o ignorante, não poucas vezes, tomara-lhe a palavra, respondera por ele, ao ser interrogado e permanecer calado, como na lição dos impostos, quando lhe foi perguntado se os pagava. Olha que interessante isso aqui, gente. Nós não dissemos lá na frente, a Amélia ela não veio com a personalidade dele falando que ele, por exemplo, aqui, ó, era precipitado, intemperança, sem moderação, incontido, tá vendo? Uhum. Então, ó, aí o que acontece? Em razão dessa forma de ser ele, né? De ser incontido, de ter, ela usou a palavra intemperança, tá? Então, não poucas vezes tomava a palavra de quem? Tomava a palavra de Jesus. Jesus foi interrogado, né? E quem respondeu? Pedro. Pedro. Respondeu no lugar do mestre. E ele foi interrogado e ele ficou calado. Permaneceu calado. Permanecer calado já era uma resposta. E Pedro foi lá e se meteu no meio do pensamento e da atitude do mestre. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com essa história aqui dos impostos. Vai lá, Malu. Naquela ocasião, recebeu uma resposta grave, definidora de quem ele era, ao pedir-lhe que atirasse o anzol às águas e pescasse um peixe que teria uma moeda, para que o imposto fosse regularizado, conforme aconteceu, deslumbrando ainda mais. Olha só. Ficou calado, Pedro foi lá responder, recebeu uma resposta grave definidora de quem ele era, a Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 17, 24 e 27, né? Essa história lá do peixe. Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus relata o momento no qual os fariseus tentaram indispor o Cristo com a autoridade romana. Vocês sabem que aquela pergunta lá sobre você paga imposto? Isso aí é pegadinha, né, gente? Pegadinha. Então, bora lá. Queriam indispor Jesus com a autoridade romana. Época em que qualquer crítica às decisões do imperador era severamente punido. Eles, de maneira engenhosa, perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar impostos a César. O que Jesus responde? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A questão a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformados em horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Tudo para eles levavam que era problema religioso, certo? Então vamos lá. Grande partido se havia formado para rejeitar o imposto. A resposta não deve ser entendida de maneira restritiva. Essa resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não deve ser entendida de maneira restrita, certo? Não só em relação ao imposto e à moeda em si. Essa resposta abrange muito mais. Vamos continuar aqui para a gente entender. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. É isso aí que Jesus quer dizer, certo? Condena, Jesus então condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Isso está no Evangelho, tá, gente?
Tá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Então, a resposta era uma coisa maior ainda, quando Jesus falou sobre isso, né? Sobre os impostos. Era assim, ó, respeita o outro, assim como você quer que seja respeitado. Então, o prejuízo material, por exemplo, de imposto, também não era uma coisa boa. Eles também estavam sendo, como é que eu vou falar? Extorquidos. Só que Jesus resolveu pagar os impostos. E Pedro percebendo, começa a perceber mais ainda o tamanho da dimensão espiritual de Jesus, quando ele fala assim, ó, joga esse anzol e pega esse peixe aí, dentro dele vai ter 2 moedas, e essas 2 moedas vão servir para pagar os 2 impostos, tanto o meu quanto o seu. Aí Pedro fala, hã? E eles colocam isso na conotação de milagres. A gente sabe que não tem milagres, né? Tudo está explicado. Jesus viu o peixe, viu a moeda dentro da boca do peixe, e isso impressiona, né? E aí Pedro fala assim: ah, meu Deus, esse homem é muito grande. Entende? Vamos lá, pode continuar, Malu. Poucas vezes vira o mentor irritar-se com as pessoas. E sempre, porém, que isso aconteceu, foi no enfrentamento com os hediondos perseguidores gratuitos, os vampiros que sugavam o sangue do povo infeliz, designando-os por sepulcros caiados por fora e mantendo internas podridões por hipócritas e fingidos, sem os odiar, porém, conforme eles mereciam. Então, ó, Jesus chamava atenção, mas não os odiava, porém, conforme eles mereciam. Mas isso conforme a opinião de Pedro. Sim. Entende? Pedro achava que Jesus deveria odiá-los. Entende? Conforme eles mereciam a visão de Pedro, tá bom, gente? Continua. Uhum. Usar as palavras fortes sem raiva nem rancor, mas como educador que desmascara a farsa do que revoltado que humilha. Ó, interessante esse parágrafo, né? Usar palavras fortes, mas ele não tinha raiva, não tinha rancor. Ele fez isso como um educador que desmascara a farsa. Qual farsa? O pagamento dos impostos, certo? Usava sem raiva e sem rancor como educador e não como revoltado que humilha. Quem que é revoltado que humilha? Vocês lembram, gente? Eu já trouxe uma vez aqui e quando eu li isso, eu falei, não, isso tem tudo a ver com a nossa aula. Vamos lá. Boa Nova, deixa eu ver aqui, 6 e 7. Boa Nova, capítulo 26. Simone, eu ainda estou pondo em romano aqui. É difícil o tal do romano, né? Difícil com a confusão na cabeça da gente. Vai a treinamento, Simone, bora lá. Capítulo uma hora 26. Vai. Capítulo 26, Boa Nova, vamos lá. Super interessante isso aqui. É Boa Nova, gente? Não, desculpa, gente. Gente, peraí, eu tô confundida aqui. No Boa Nova, o 26 é a negação de Pedro. Peraí, só um pouquinho. Gente, não, eu quero trazer... Desculpa, peraí. Tá, eu vou ler 6 e 7, Boa Nova, negação de Pedro, eu vou ler. E depois eu vou ler a parte que eu quero falar mesmo, Estante da Vida. Anota aí, Malu. Estante da Vida, capítulo 19, de Francisco Cândido Xavier. Essa parte também achei super interessante para trazer aqui. Vamos lá. Retirava-se Jesus do lar de Jerobão. Gente, será que eu estou confundindo? Será que é alguma coisa?
Então tá. Gente, Ô, será que... Oi? Não, eu ia falar, não, sabe o que eu ia falar sobre essa questão de Jesus irritado, né? É difícil imaginar Jesus irritado, não é? Assim, do jeito que a gente fica irritado, que para nós é tão fácil, tão comum, É né? porque a gente Não é engraçado? Não, e a gente acha que ele ficou irritado como a gente fica. Não é? Não é, ele é uma coisa mais enérgica, não é? É uma energia e não aquela irritação que nós temos, né? Exatamente, não. Né? É diferente, é diferente. Imagina a gente assim, ó, vamos pensar, a gente com 50, 60 anos e cuidando de uma criança de 1 ano que fez alguma tolice. A gente não vai ficar bravo, bravo. A gente pode até chamar atenção mais alto e falar assim, ó, tira o dedo da tomada para a criança ser ágil, sabe? Mas com aquele olhar de cuidador, com aquele olhar paterno, e não com raiva e com irritação em si. É nesse sentido que eu penso, sabe? Mas eu acredito até com uma diferença maior ainda do que essa. Uhum. Então, bora lá. Ó, retirava-se Jesus do lar de Jeroboão para atender um pedido de socorro em casa próxima. Eu já trouxe isso, acho que a Simone vai lembrar, outras pessoas vão lembrar. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão para atender um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram buscando-lhe a Jesus, né? Verbo reconfortante. Tinham fome de esclarecimento, tranquilidade, suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz, esperança. Instado, quer dizer, foi chamado, né? Para atender essa casa próxima, e aí ele não podia atender aos 4 publicanos que estavam chegando. Jesus então chamou Pedro e pediu-lhe ante os consulentes: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de afeto e renovação. Eu rogo que sejas o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Pedro relanceou o olhar pelos circunstantes e, tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro. Foi o joalheiro que solicitou com modéstia: Discípulo do Senhor, ouvimos a revelação e temos o espírito em júbilo. Compreendemos que o Messias vem de Deus. Arrancar-nos da sombra à luz, da morte à vida. Que instruções e que bênção nos dá, dileto companheiro da Boa Nova. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração aos caminhos que devemos trilhar. Simão, de olhar coruscante, bradiu violentamente o punho fechado na mesa e falou ríspido: Conheço-vos a todos, víboras de Corazim. E, apontando o dedo em riste, acusou-os. Voltando-se ao segundo, esbravejou. Dirigiu-se ao terceiro e ao último. Gritou: Súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Olha só, Pedro. O reino de Deus não é para vós. Aproximava-se a hora. Espera aí, gente, tem um barulho aqui em casa, só um minutinho. Paulo, resolve aí. Aproximava-se a hora do meu... Espera aí, gente. Eu acho que tá certo, não é? Aproximava-se. Eu misturei, eu acho. Não, tá na sequência. Não, ó, vamos lá, ó. Nesse momento, então assim, Pedro tá lá, né?
apontando o dedo em Risto e falando, eu conheço, mas é porque eu não botei tudo. Isso aqui está em Instante da Vida, tá, gente? Instante da Vida, capítulo 19. Pedro tá lá e apontando o dedo em Risto, ele está falando um monte. Ele fala para o joalheiro o que o joalheiro fez, fala para o segundo, fala para o terceiro, fala para o quarto. Ele está brigando mesmo com todo mundo. Neste momento, Jesus reentrou na sala. Contemplou enternecidamente os publicanos arrasados de lágrimas. Ao mesmo tempo, se abeirou do pescador amigo. Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar só de olhar, né? Jesus só olhou e disse, Pedro fez besteira. Tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar esses homens com a verdade. Sim, Pedro, falei amparar. Eu nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa. E sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias, para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se então bela reunião, na qual o Verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiram-se diferentes, transformados, felizes. Olha que coisa mais bonita. Nós não tínhamos visto, a Amélia não tinha dito que ele ia com os mais doentes mesmo, ele ia lá nas tascas, nos lugares desprezíveis. E olha só que interessante isso, né? Ele chama os 4 publicanos para jantar com ele. Depois da bronca que Pedro deu, não, gente, vamos jantar. Fizeram a reunião e Jesus falou para os 4. Gente, a gente fica pensando, se os 4 que tinham os problemas lá, né? No livro Instante da Vida fala, tá, gente? O que eles fizeram. Mas o que é interessante, os 4 estão arrependidos, estão indo ao encontro de Jesus. Então, o que você faz nessa hora? Você vai repelir? Não, gente, tem que abraçar mesmo. E é o que Jesus nos ensina, né? É o que Jesus faz. Então, bora lá, ó. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, ó. Tá. Pode continuar. Quem que é? A Malu que vai ler? Pode continuar, Malu. Com ele aprendera a servir aqueles que o buscavam, tornando-se mais cauto e gentil. Olha, o que a gente está percebendo aqui? Com Jesus, Pedro começa a aprender a servir aqueles que o buscavam. Os 4 publicanos não foram buscar a Jesus? Sim. Qual a primeira manifestação de Pedro? Do Pedro novo, vamos dizer assim, né? É arrasar os 4 com a verdade, né? Agora, ó, aprender a servir aqueles que o buscavam, tornando-se mais cauto, mais prudente, cauteloso, né? E gentil. Pode continuar. A pedra bruta que era foi lapidada e permitiu que o brilho interior se exteriorizasse. Que interessante, tá vendo só o que está acontecendo com Pedro? Então, antes era discípulo, né? Exatamente. Antes era discípulo, agora está virando apóstolo. Uhum. O caminho que Pedro está seguindo. Pode continuar, Malu. Embora houvesse precipitadamente prometido acompanhá-lo até o momento final, ouviu a triste sentença por ele proferida
de que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme infelizmente sucedeu. Olha isso aqui, olha, esse momento é muito importante. É um momento de transformação da vida de Pedro. A gente estava lá. Vocês lembram, né? A manter a sua palavra era a representação do seu caráter. A Amélia falou para a gente na página 116. E na página 117, Pedro fala: prometeu-se ser-lhe fiel até o fim. E o que acontece? Um dos momentos marcantes na transformação de Pedro. Agora, ele tem consciência de si mesmo, porque antes não tinha. Dá para entender o que eu quero dizer? Uhum. Então, vamos lá, ó. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho, Jesus falou. Agora, Malu, boa nova, tá? Capítulo 26. 26. Isso. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei que todos vós estareis dispersados neste instante. É natural, disse Jesus. Ainda não estáis preparados senão para aprender. Ó. Antes, quero deixar-vos um novo mandamento. Amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as nossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. Simão, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase: não posso seguir-vos? Podereis duvidar de minha coragem? Julgai-me mau e endurecido? Indagou, sentindo-se ofendido. Pedro não adiantou. Pedro, adiantou com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Olha só, gente. Então, quando o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme infelizmente sucedeu. Até então, Pedro não sabia da sua fragilidade. Ele não conhecia esse lado da sua personalidade. Ele não conhecia essa parte do seu caráter, vamos dizer assim. E ele se considerava cumpridor da sua palavra. Não, mestre, eu vou contigo até o fim. Você acha que eu não te posso seguir? E aí Pedro vê que realmente aconteceu. Então, agora, vamos dizer assim, que Pedro antes se desconhecia a si próprio. Agora ele começa a se conhecer. Olha, isso é um passo grande. Porque você, como vai dizer assim, não, eu sou covarde. Realmente eu sou covarde. Isso é crescimento espiritual, isso é importante. Pode continuar. Mas, arrependendo-se amargamente da covardia que o dominou na terrível noite da infeliz Jerusalém, ergueu-se da defecção e foi-lhe fiel até o fim. Viu só o que acontece com Pedro, a personalidade dele? Agora muda totalmente. Mas o que antes a gente pensa que é uma coisa ruim, no final acaba sendo, a negação, por exemplo, acaba sendo bom, porque Pedro começa a se entender, a ter consciência dos limites dele, e ergueu-se da deserção, da ausência, ele se levantou e
Aí a gente pergunta assim, né? Tem o início do seu próprio autodescobrir-se. Então, como saber-se sem as dificuldades da prova? Sim. Como que eu vou saber até onde eu vou? E Jesus fala, Pedro, você não é perverso, você não é mau, você é frágil. Pode continuar, Malu. Em sua memória, ergueu o lar dos desesperados na estrada entre Jerusalém e Jope. Albergou todos os infelizes que o buscaram e enfrentou Roma nos seus dias de ódio, levando a todos que tinham necessidades o amor incomparável do amigo. Quando convidado ao testemunho, amadurecido e sábio, deu a própria vida em holocausto, como ele o fizera em favor de todos. Olha só, temos aí então, ó, convidado ao testemunho, amadurecido e sábio, deu a própria vida como ele o fizera. É um outro Pedro, uma nova personalidade que a gente viu aí. Então, aquelas características que a Amélia Rodrigues fala antes para a gente, no começo do chamamento, agora estão transformadas. Temos uma outra personalidade, né? Uma personalidade que é alicerça, né? Que está de acordo com a edificação do templo de Deus. Continuar. As duas faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus, ou que, por ele, foram encontrados no caminho da evolução e sentem o desejo de o amar, de lhe entregar a vida. Não é interessante? Temos agora nós temos o apóstolo Pedro. E olha só. Eu acho, Ali, que ele aqui exemplifica aquele conhecer-te a ti mesmo, né? Que é tão importante para nós, né? Ontem até, não sei se vocês viram a palestra do Simão Pedro. Simão Pedro também, né? Mesmo coincidiu os dois Simão Pedro. Que ele fala que onde que fica Deus, né? A residência de Deus, que é dentro de nós. E se a gente não conhece a nós mesmos, né? Por isso que a gente tem que passar pela aprovação, pela oportunidade de amadurecimento para se autoconhecer, né? Dá para ver bem isso aqui na lição, né? Sim. Sim, isso. Exatamente, Simone. Então, assim, quando sem as provas, sem os testes, como que nós vamos saber-nos, né? E olha, outra coisa que eu estava vendo aqui, eu fui lá ver Haroldo Dutra Dias. Ele trouxe do Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61. Eu vou trazer só um pedacinho, assim, para a gente ver o novo Pedro agora. O tempo passou, né? Para Pedro ocorreram as prisões, as perseguições, Jerusalém é destruída, e ele transfere-se para Roma. Reunia-se com os discípulos, então, nos cemitérios escondidos. Pedro tinha 80 anos, cabelos brancos, força física se esvaindo, já não tinha a energia do passado. Porém, o coração do apóstolo já não cabia no peito. Jesus construiu uma obra divina que nenhum de nós é capaz de ver dentro de Simão. Nossa, quando eu leio isso, assim, é muito lindo, gente. E a gente fica pensando, né? Foi uma encarnação só. O Pedro antes e o Pedro agora. Uma evolução bem grande. E é engraçado, né? Que nesse momento aqui, agora que ele vai preso em Roma, e daí ele vai ser crucificado, ele pede para ser colocado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser colocado igual ao mestre. E ele falece, é nesse momento, né, que ele falece.
Bom, vamos lá. Você não quer mudar de local de novo? Agora, aqui, ó, no capítulo 13, né, da Joana. Peraí, que eu vou